Antes de orarmos, permita-me dizer algo que talvez você precise ouvir hoje. Todos os dias, como alguém que crê em Cristo, você está cercado por razões incontáveis para agradecer. No entanto, na pressa da rotina, é possível viver como se essas razões não existissem. Você acorda, já pensa nas responsabilidades, nas demandas, nas preocupações e, quase sem perceber, entra no dia sem reconhecer a mão de Deus que já estava agindo antes mesmo de você abrir os olhos. A gratidão não é um detalhe da vida cristã, ela é o alicerce. É através dela que você reconhece a presença constante de Deus. É por meio dela que você declara, ainda que em poucas palavras, eu sei que o Senhor está comigo. Quando você desperta pela manhã, antes de se envolver com qualquer tarefa, existe um momento sagrado, ainda que silencioso, em que você pode simplesmente dizer: obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo fôlego que sustenta meu corpo. Obrigado pela misericórdia que se renovou nesta manhã. A Escritura nos ensina que as misericórdias do Senhor são novas a cada amanhecer. Isso significa que hoje você não está vivendo de sobras espirituais do passado. Existe graça fresca, existe cuidado renovado, existe provisão preparada para este dia. A própria vida é um presente profundo, e quando você reconhece isso, seu coração naturalmente se inclina à gratidão. Esse simples ato de agradecer redefine a forma como você encara o dia. Ele ajusta sua perspectiva. Ele alinha sua mente à verdade de que Deus permanece fiel. E se neste momento você entende que tem motivos para agradecer, mesmo que em silêncio, escreva nos comentários: glória a Deus. No entanto, eu sei que existem dias em que agradecer não parece algo tão simples. Há momentos em que as circunstâncias pesam, quando as respostas demoram, quando as perdas machucam, quando as orações parecem encontrar silêncio. E nesses dias, a gratidão pode não brotar com facilidade. Você é humano e Deus sabe disso. Mas mesmo quando as emoções oscilam, existe uma verdade que permanece inabalável. Uma razão eterna para agradecer que não depende das circunstâncias. Jesus Cristo entregou a própria vida por você. Pense nisso com seriedade. O Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, escolheu sofrer, escolheu ser humilhado, escolheu carregar um peso que não era dele. Ele não era culpado, ele não tinha pecado, ele não precisava passar pela cruz. Mas por amor, um amor que ultrapassa qualquer compreensão humana, ele tomou sobre si a sua culpa, ele suportou a dor, ele enfrentou o abandono, ele entregou o próprio sangue para que você pudesse ser reconciliado com Deus. Essa verdade não muda quando o dia está difícil. Ela não enfraquece quando as contas aumentam. Ela não desaparece quando os planos falham. Você não precisa conquistar o favor de Deus. Você não precisa merecer o céu. Você não precisa provar nada. A obra já foi consumada. Jesus fez o que você jamais poderia fazer por si mesmo. E através da morte e da ressurreição, ele abriu o caminho da vida eterna. Se existe uma razão que nunca falha, é essa. E se você reconhece o sacrifício de Cristo como a maior prova de amor que já recebeu, escreva: eu sou grato pela cruz. Quando você entende o que Cristo fez, algo muda dentro de você. A gratidão deixa de ser apenas uma emoção momentânea e se torna uma postura de vida. Porque não se trata apenas do que Deus faz por você. Trata-se de quem Ele é. Ele é fiel, Ele é constante. Ele não muda com as estações da sua vida. Talvez hoje você esteja em um tempo de crescimento. Talvez esteja enfrentando um processo difícil. Talvez esteja vivendo um período de espera. Independentemente da fase, há uma certeza: Deus continua conduzindo cada detalhe da sua jornada. Nada na sua vida é aleatório. Cada passo, cada porta que se abre, cada porta que se fecha, cada aprendizado, tudo está inserido em um plano maior, que muitas vezes você não consegue enxergar completamente agora, mas que já está sendo cuidadosamente conduzido por Ele. E é por isso que a gratidão precisa anteceder a compreensão.
Você pode não entender todos os caminhos, pode não saber por que certas coisas aconteceram, pode não ter todas as respostas, mas você pode confiar naquele que vê o fim desde o começo. Quando você agradece antes mesmo de compreender, você declara confiança. Você afirma que acredita que Deus sabe o que está fazendo, que Ele está guiando você para um futuro cheio de propósito, mesmo que o processo envolva desafios, crescimento e amadurecimento. Se hoje você decide confiar no plano de Deus, mesmo sem entender todos os detalhes, escreva: Eu confio em Ti, Senhor. Agora, juntos, vamos orar. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti com um coração agradecido. Nem sempre eu compreendo todos os caminhos que estou percorrendo, mas reconheço que cada momento da minha vida está debaixo da Tua soberania. Cada dia que eu vivo, cada respiração, cada passo que eu dou, nada escapa ao Teu cuidado. Eu sei que existe um propósito sendo construído, mesmo quando eu não enxergo claramente. Sei que há um plano sendo desenvolvido, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas. E por isso, eu te agradeço não apenas pelo que entendo, mas também pelo que ainda não compreendo. Obrigado pelos caminhos que o Senhor colocou diante de mim, até mesmo aqueles que pareceram difíceis no início, mas que depois revelaram crescimento, amadurecimento e direção. Obrigado pelo processo. Obrigado pelas lições que me moldaram. Obrigado pelas portas fechadas que me protegeram de decisões erradas. Obrigado pelas portas abertas que confirmaram a Tua direção. Eu reconheço que não estou andando sozinho. Tu és a minha força quando estou cansado. Tu és a minha segurança quando me sinto vulnerável. Tu és o centro da minha alegria, mesmo quando as circunstâncias não são perfeitas. E hoje eu declaro que confio na Tua sabedoria, confio no Teu tempo, confio na Tua vontade. Se você está entregando seus caminhos nas mãos de Deus agora, escreva: Meus passos pertencem ao Senhor. Senhor, eu também te agradeço por aquilo que muitas vezes eu considero comum, mas que na verdade é extraordinário. Obrigado pela saúde que me sustenta, pelo corpo que funciona, pela força que me permite levantar, caminhar, trabalhar, servir. Existem pessoas hoje que dariam tudo para ter aquilo que eu às vezes nem percebo que possuo. Obrigado pelas minhas pernas que me conduzem, pelos meus olhos que enxergam a beleza da Tua criação, pelos meus ouvidos que escutam, pelo ar que entra nos meus pulmões e mantém a minha vida. Essas não são pequenas bênçãos, são milagres diários. Obrigado pelo abrigo sobre a minha cabeça, pelo lugar onde posso descansar em segurança, pela cama onde repouso, pela comida que está à minha mesa, pela provisão que nunca faltou, mesmo quando os recursos pareciam limitados. Eu reconheço, Senhor, que nada disso é garantido por mérito próprio. Tudo vem da Tua graça. Tu és o meu provedor. Tu és o meu sustento. Tu és aquele que cuida de cada detalhe. E mesmo quando eu não percebo, o Senhor continua trabalhando a meu favor. Se hoje você reconhece que Deus tem sido seu sustento, escreva: Tu és o meu provedor, Senhor. Senhor, neste momento eu também coloco diante de Ti tudo aquilo que pesa sobre o meu coração. Meus planos, meus sonhos, minhas expectativas. Eu trago diante da cruz as minhas preocupações financeiras, as decisões que preciso tomar, as incertezas sobre o futuro. Coloco nas Tuas mãos a minha saúde, a minha família, o meu trabalho, os caminhos da minha carreira. Eu reconheço que muitas vezes tentei resolver tudo sozinho, tentei controlar resultados, tentei antecipar respostas. Mas hoje eu escolho confiar, eu entrego, porque Tu és mais capaz de conduzir a minha vida do que eu jamais seria. O Senhor enxerga o que eu não vejo, o Senhor conhece o que está à frente, o Senhor sabe exatamente o que precisa ser ajustado, removido ou fortalecido. Eu confio o meu futuro a Ti. Confio os meus sonhos, confio os meus medos, confio até aquilo que eu ainda não tive coragem de colocar em palavras. Que a Tua vontade prevaleça sobre a minha, que os Teus caminhos sejam maiores que os meus planos e que mesmo quando eu não entender, eu permaneça firme na certeza de que estou seguro nas Tuas mãos.
Se neste momento você decide entregar sua vida completamente a Deus, escreva: eu entrego tudo a Ti, Senhor. Pai, eu também reconheço que houve momentos em que o peso foi quase insuportável. Dias em que as notícias não eram boas. Períodos em que a pressão parecia maior do que eu podia suportar. Situações em que pensei que não teria forças para continuar. Mas olhando para trás, eu percebo algo. O Senhor nunca me abandonou. Mesmo quando eu não senti, mesmo quando eu questionei, mesmo quando o silêncio parecia resposta, a Tua mão estava ali. O Senhor nunca permitiu que eu fosse esmagado além do que eu podia suportar. Houve proteção que eu nem percebi. Houve livramentos que só no futuro eu entendi. Houve forças que não vieram de mim, vieram do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque nas minhas horas mais escuras, o Senhor foi luz. Quando me senti fraco, o Senhor foi a minha força. Quando pensei em desistir, o Senhor renovou minha coragem. Eu reconheço que não foi minha capacidade que me sustentou até aqui. Foi a Tua fidelidade. E por isso, minha esperança não está nas promessas humanas que mudam. Minha esperança está nas Tuas promessas que permanecem. Se você pode dizer que Deus já te sustentou em momentos difíceis, escreva: até aqui o Senhor me ajudou. Senhor, hoje eu declaro que a minha confiança não está no que eu vejo, mas no que o Senhor já falou. Porque as circunstâncias mudam, as notícias mudam, as pessoas mudam, e até o meu coração às vezes oscila, mas a Tua palavra permanece. Ela não envelhece, ela não perde força, ela não volta vazia. Mesmo quando meus olhos naturais enxergam incerteza, eu escolho crer que o Senhor continua no controle. Mesmo quando parece que tudo está parado, eu creio que o Senhor está trabalhando, silenciosamente, com precisão, no tempo certo. Eu rejeito a ansiedade que tenta tomar conta da minha mente. Eu rejeito o medo que tenta me convencer de que as coisas vão dar errado. Porque eu aprendi, Senhor, que o Teu agir não depende do cenário estar favorável. O Senhor abre portas onde ninguém vê passagem. O Senhor sustenta quando os recursos são poucos. O Senhor fortalece quando as forças acabam. Eu confio que o Senhor vai aperfeiçoar tudo o que diz respeito a mim. Eu confio que a boa obra que o Senhor começou não será abandonada no meio do caminho. Eu confio que existe direção, existe propósito e existe cuidado, até nos detalhes que eu ainda não entendo. Espírito Santo, fortalece minha fé. Quando minha mente quiser duvidar, me lembra das promessas. Quando o cansaço bater, renova minhas forças. Quando a pressão aumentar, firma meus pés para eu não recuar. Se você escolhe confiar na palavra acima das circunstâncias, escreva: eu vivo pela fé. Pai, eu te agradeço porque a Tua fidelidade não depende do meu desempenho. Houve dias em que eu fui forte, houve dias em que falhei, houve momentos em que minha fé esteve firme e outros em que precisei lutar contra dúvidas internas. Ainda assim, o Senhor permaneceu o mesmo. A Tua fidelidade nunca oscilou. Eu reconheço que muitas vezes fui sustentado por uma graça que eu nem percebia. Houve livramentos que só o céu registrou. Houve batalhas invisíveis que o Senhor lutou por mim. Houve situações que poderiam ter me destruído, mas não destruíram, porque a Tua mão estava ali. Obrigado, porque mesmo quando eu não fui perfeito, o Senhor continuou sendo perfeito em cuidado, em direção, em proteção. Eu te agradeço, porque a minha segurança não está na minha capacidade de acertar sempre, mas na Tua capacidade de me conduzir mesmo quando eu erro. Eu descanso nessa verdade. O Senhor não perde o controle da minha vida. O Senhor não abandona o processo. O Senhor não esquece das promessas que fez. E se até aqui eu estou de pé, é porque a Tua graça me sustentou. Que eu nunca me esqueça disso. Que eu nunca atribua a mim mesmo aquilo que foi fruto da Tua misericórdia. Se você reconhece que foi a graça de Deus que te sustentou até aqui, escreva: foi a Tua graça, Senhor. Pai, eu me coloco diante do Teu trono com reverência e gratidão. Eu reconheço que a minha vida está nas Tuas mãos. O que eu perdi, o Senhor viu. O que eu espero conquistar, o Senhor conhece. As injustiças que enfrentei não passaram despercebidas. As orações que fiz em silêncio foram ouvidas. Nada escapa ao Teu olhar. Mesmo quando eu não entendo os tempos, eu confio no Teu tempo.
Mesmo quando eu não compreendo os processos, eu descanso na certeza de que o Senhor está trabalhando todas as coisas para o meu bem. Guia-me em cada decisão. Corrige-me quando eu precisar ser corrigido. Direciona meus passos para que eu não me desvie do caminho que o Senhor preparou. Que minha vida reflita a tua presença. Que minhas escolhas honrem o teu nome. Molda meu coração para que ele seja um coração agradecido. Não apenas quando tudo está bem, mas também quando os ventos contrários sopram. Ensina-me a enxergar tua mão até nos dias difíceis. Ensina-me a permanecer firme quando a fé for provada. Eu declaro que a minha esperança está em ti, meu futuro está em ti, minha confiança está em ti. Que o teu nome seja glorificado na minha vida hoje, amanhã e sempre. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Amém, eu recebo. Oro para que todas as bênçãos desta oração estejam agora sobre você, em nome de Jesus. E por favor, deixe um comentário se desejar que oremos especificamente por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.